Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui nesse vídeo para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus, o nosso Mestre, nos envia no dia de hoje, né? O maná descido do céu todos os dias para que a gente possa alimentar a nossa alma, a nossa mente e o nosso espírito, pois o nosso espírito necessita desse alimento todos os dias. Como a gente alimenta o nosso corpo, necessitamos também alimentar o nosso espírito, porque a palavra do Senhor fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra, a Bíblia Sagrada, é o nosso alimento espiritual. Então que você possa ficar para se alimentar do alimento espiritual que o nosso Pai nos envia no dia de hoje, amém? E que você possa curtir, comentar e compartilhar, né? Para ajudar o canal a crescer. Quanto mais curte, o YouTube envia para mais e mais pessoas e você vai estar fazendo a obra do Senhor também. Deus vai abençoar grandemente a sua vida. A devocional se encontra aqui no livro de Mateus, o capítulo 5 e o versículo 6, que vai dizer assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui fala sobre o sermão da montanha, né? As bem-aventuranças, né? Quando o Senhor estava passando o sermão ali para o povo, falando das bem-aventuranças, de como as pessoas seriam felizes e bem-aventuradas se fizesse aquilo que ele estava passando para ela, né? Os ensinamentos que ele estava passando para aquelas pessoas e para nós também, porque se está aqui escrito, se o nosso Senhor Jesus Cristo deixou, é para nós, né? Então essa palavra fala que bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando a gente tem fome da verdade, quando a gente tem fome de Deus, quando a gente tem desejo de Deus, nós seremos saciados, nós seremos preenchidos dele, porque a gente quer a verdade, a gente quer a justiça de Deus. Porque a palavra do Senhor fala que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então nós temos que amar a justiça de Deus, a verdade de Deus. E quando a gente busca essa verdade, nós vamos ser preenchidos por Ele. Então nós seremos felizes e bem-aventurados quando a gente busca a verdade de Cristo, quando a gente não aceita a mentira do mundo, né? As mentiras que o mundo tem oferecido para a humanidade, para as pessoas, quando a gente se volta para Cristo e dá as costas para o mundo, né? Anda na contramão do mundo e começa a viver a verdade, começa a viver a justiça de Deus. Nós seremos saciados, nós seremos preenchidos, porque aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta será aberta, né? Aquele que busca vai encontrar. Então, se você se dedica a buscar a Deus, se você tem sede e fome dele, você vai encontrar. Deus vai se revelar para você. Basta você buscá-lo de todo o coração, como a palavra fala, né? Buscar-me-eis de todo o coração, né? E você vai achar. Então nós devemos buscá-lo, devemos ter sede, desejo da vontade de Deus, desejo de Deus de querer mais e mais e mais a Ele, não buscar a Deus só nos dias de domingo nos cultos. Nós temos que ter a nossa comunhão em casa. A nossa vida cristã vale mais o nosso dia a dia do que só aos domingos indo aos cultos, né? Do que só indo à igreja lá, ouvir uma palavra e muitas vezes cantar louvores, levar louvores a Deus. Não, a nossa vida conta mais, a nossa vida cristã conta mais no nosso dia a dia, de como a gente vive, de como a gente é diante das pessoas, da sociedade, diante da nossa casa, né, das pessoas da nossa casa, porque aí nós vamos estar dando bom testemunho de que somos bem-aventurados, que somos pessoas de Deus, que somos pessoas que buscamos a justiça, que buscamos a verdade de Deus,
que a gente não compactua com o erro, que a gente não vive no engano, que a gente não compactua com as injustiças que acontecem no mundo, porque acontecem muitas. Hoje em dia a gente está vivendo o que a Bíblia prega, né? O que a Bíblia fala, que chegará tempo que as pessoas defenderão o mal como se fosse bom e o bom como se fosse mal. E a gente hoje está vendo isso acontecer, né? Muitas pessoas sendo injustiçadas, muitas pessoas sendo escarnecidas pelo mundo, né? Porque o certo para elas se tornou o erro, né? Porque defender o que é certo hoje em dia, infelizmente, está errado. As pessoas aplaudem o erro, as pessoas aplaudem o engano, as pessoas aplaudem a injustiça e elas não têm noção do erro que elas estão cometendo. Deus não se agrada dessas coisas. Nós devemos viver a nossa vida buscando a verdade de Deus, buscando a justiça de Deus, que Deus vai se levantar e Deus vai reinar sobre a vida dessas pessoas que buscam a Ele, por essas pessoas que desejam e anseiam a vinda dEle e a presença dEle enquanto estamos aqui na terra, porque Deus não nos deixou aqui órfãos. Ele vai fazer justiça por todos os oprimidos, Deus vai fazer justiça por todas aquelas pessoas que são injustiçadas. Deus vai fazer justiça, pois Ele é um justo juiz, Ele não é um juiz mau. Ele faz justiça, a justiça certa e verdadeira. Por isso que nós devemos caminhar e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque é conhecendo a Ele que nós vamos viver debaixo da proteção dEle, né? E debaixo da justiça dEle, debaixo da verdade de Deus, porque é isso que Deus quer de nós, que a gente conheça a verdade e seja liberto. Quando a gente busca a justiça de Deus, quando a gente busca conhecer a Deus, nós vamos conhecer a verdade, e a verdade é Cristo, e essa verdade vai nos libertar, ela vai nos tirar do erro, daquele caminho que a gente andava, no caminho da injustiça, no caminho da maldade, no caminho do engano e da mentira, e vai nos colocar no caminho da justiça, no caminho da verdade, no verdadeiro caminho que é Cristo, porque a palavra do Senhor fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, o único meio de salvação é Cristo. Não é o que o mundo prega, não é o que o mundo ensina. O mundo está aí debaixo das ordens do maligno, né? Claro que tudo tem o controle de Deus, mas o mundo fala, a palavra do Senhor fala que o mundo jaz do maligno. Então, o mundo é comandado, é dominado pelo maligno. E muitas pessoas são dominadas por ele, muitas pessoas fazem tudo o que o mundo quer, tudo o que o mundo dita, as pessoas estão lá fazendo porque está na moda, porque é normal, porque é assim. E infelizmente essas pessoas estão sendo conduzidas para a injustiça, para o caminho da mentira, para o caminho, infelizmente, da morte. E essa morte que eu falo é morte espiritual, é morte eterna, porque o inimigo quer enganar o máximo de pessoas possíveis. Ele quer que as pessoas vivam escravizadas debaixo do seu falso ensino, do seu falso juízo, né, da sua falsa justiça, que infelizmente está assolando o mundo inteiro, né? Mas a justiça de Deus é que a gente faça a vontade dele, que a gente viva para ele em espírito e em verdade, que a gente possa ter uma vida de comunhão com o Pai, buscando sempre a presença dele, para que a gente possa ser bem-aventurados, para que a gente possa ser feliz e saciados. Busquemos cada dia mais e mais e mais a presença de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, e Ele vai nos saciar. Nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, amém? E fique que eu vou orar por você. Deus eterno Pai, obrigada, Paizinho, por mais essa palavra poderosa, por mais esse alimento que o Senhor nos manda todos os dias, esse maná que desce do céu, para que a gente alimente a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, que precisa ser fortalecido por Ti todos os dias, Pai. Sou grata ao Senhor por tudo isso, grata ao Senhor por estar aqui,
trazendo essa mensagem. Sou grata ao Senhor por cada pessoa, Pai amado, que passa aqui nesse vídeo, que ouve essas orações, que o Senhor possa edificar a vida delas na rocha que é o Senhor. Que essas pessoas possam ter vida em abundância, que sejam bem-aventuradas, que elas amem buscar a Tua presença, que a gente ame Te buscar dia após dia das nossas vidas, que a gente Te deseje cada dia mais, Pai amado, pois o Senhor é o único que pode nos dar vida abundante, o Senhor é o único que pode nos dar vida tranquila, nos dá a paz, a alegria e o amor. E nós necessitamos de Ti, Pai amado, que o Senhor possa transbordar nas nossas vidas, que nós possamos ser saciados por Ti, saciados da Tua presença, que a gente possa ser cheio da Tua presença e que nós possamos ser pessoas justas e honestas, porque é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a gente ande na verdade, que a gente possa buscar dia após dia a verdade do Senhor, que a gente possa viver no caminho da retidão, no caminho da justiça, no caminho que nos leva para a eternidade com Cristo, porque foi para isso que o Senhor veio ao mundo, para que a gente pudesse ter vida em abundância e conhecer a verdade e ser liberto, que o Senhor possa nos libertar dia após dia, Pai amado, dos enganos, dos erros do mundo, que o Senhor possa nos mostrar e nos conduzir o caminho da eternidade, mostrar o caminho certo que nós devemos seguir e que as pessoas possam abrir os olhos, Pai amado, para a verdade e para a justiça do Senhor, que essas pessoas venham ter um encontro real contigo e venham ser transformadas e transbordadas de Ti, Pai amado. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor atenda o clamor de cada pessoa, os que estão desviados, Pai amado, que o Senhor toque no coração, Espírito Santo, da vida dessas pessoas, que elas voltem para casa do Pai, que elas voltem e vivam a vida de justiça e de paz na presença do Rei. Você volte para a casa do Senhor, que você volte para a casa do Pai. O Pai te espera de braços abertos. Ele não te esqueceu. Você que se afastou do Senhor, mas que você possa agora ser tocado por essa oração agora e por essa palavra, e que você volte e dê um abraço no Pai e que você se reconcilie com Ele e volte para o seu lugar, que é de direito, que é o lugar de filho. Que a graça do Senhor possa alcançar a sua vida e você receba o abraço do Senhor, do Espírito Santo na sua vida, Pai. Que você possa receber essa presença gloriosa do Senhor, aleluias, e que a gente possa estar guardados e protegidos, Pai, nos livre de todo mal, que a Tua presença esteja conosco todos os dias de nossas vidas, como o Senhor fala na Tua palavra, e que o Senhor nos cubra debaixo das Tuas asas, a nossa casa e os nossos, e que o Senhor nos livre do mal. Eu te peço, Pai amado, que as ricas bênçãos do Senhor nos alcancem, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, amém.